Já teve uma experiência que mudou sua vida? Jacó teve. No caminho de volta para casa, ele encontrou Deus. A vida dele foi mudada, transformada, de enganador a homem de honra. E aí, já encontrou Deus no meio da sua história? Se já encontrou, vem comigo então, porque teologia é show! Fala pessoal, Deus abençoe a todos, Pastor Roberto aqui. Hoje nós vamos estudar mais um subsídio das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, Jacó, de enganador a homem de honra. Vamos enfatizar os aspectos da família de Jacó e explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino e mostrar também a passagem de Jacó pelo Val de Jaboque. Então vamos lá. Tópico 1. A família de Jacó. Um encontro especial. No caminho para Harã, Jacó encontrou Raquel, e ela era pastora do gado, e esperava ali uma ocasião para poder servir água para os seus animais. Ela esperava por quê? Porque precisava de muitas outras pessoas para poder conseguir remover a pedra daquele poço para poder servir água para os animais. A história diz que Jacó, uma força tremenda, remove aquela pedra, e o seu coração se enamora ao coração de Raquel. Ela leva Jacó então para a casa de seu pai Labão. Chegando lá, como Jacó já tinha amado Raquel, ele não tinha nada para oferecer como dote, porque o costume da época era que o noivo daria um dote ao pai pela mão de sua filha. E como ele não tinha nada, o que ele resolveu fazer? Ele fez um acordo com Labão. E aí Jacó trabalha 7 anos para poder ter a mão de Raquel. Na noite de núpcias, a história vai dizer que o enganador agora se torna enganado. Por quê? Porque na noite de núpcias, a história diz que Labão, ao invés de oferecer Raquel ali para Jacó no seu casamento, ele de maneira sorrateira, ao invés de entregar Raquel, entregou Leia, para poder então ser esposa de Jacó. Depois que Jacó percebe tudo aquilo ali, ele então entende que havia sido enganado por Labão. Jacó colheu o que semeou. O que Jacó semeava? Jacó semeava mentira e engano. Deus, ele perdoa os nossos erros, mas também ele nos disciplina. É o que aconteceu com Jacó. Ele errou lá, juntamente com sua mãe, e aí o que aconteceu? Eles enganaram o pai e o irmão. E aí, por causa disso, durante a sua caminhada, ele ainda vai sofrer algumas penalidades ali por causa do pecado dele lá atrás. Veja bem, a Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. E outro sim, a Bíblia vai dizer, não erreis, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Está lá no livro de Gálatas. Por quê? Porque no passado Jacó semeava o quê? Engano. E agora no futuro, no presente momento de sua vida, ele está colhendo o engano que ele semeou no passado. A reflexão de Jacó, quem sabe ele pensou assim, enganei, agora sou enganado. E o que ele resolveu fazer diante da dificuldade? Ele amava Raquel. Então ele resolveu trabalhar mais 7 anos para poder ter Raquel nos seus braços. Por quê? Porque o amor que ele tinha por Raquel era muito grande. E o verdadeiro amor, ele não desiste com facilidade. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente protege, a gente corre atrás, a gente faz de tudo para poder cuidar da pessoa amada. Então, vai uma dica aqui para você nesse subsídio de escola dominical. Cuide daqueles que Deus te deu. Cuide do seu marido, cuide da sua noiva, da sua namorada, cuide do seu esposo. Cuide com o amor verdadeiro, para que esse amor possa ser resistente e suportar todas as dificuldades da vida aí. Então vamos seguir em frente. Muitos filhos, o que aconteceu? Nessa ocasião, era permitida ainda a poligamia. Isso não era de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era um casamento monogâmico. O que é um casamento monogâmico? É um casamento entre um homem e uma mulher. É um casamento heterossexual. Um homem e mulher para juntos formar o quê? Uma família. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. É o que Deus aceita, é o que Deus projetou desde lá do Jardim do Éden. Apesar dos erros, Deus honrou Jacó. E os seus filhos vieram a ser o quê? Os líderes de todas as tribos de Israel. 12 filhos, 12 tribos da nação de Israel. Tópico 2. Jacó deseja retornar à sua casa. Jacó almeja retornar para sua casa. Só que isso aí não seria tão fácil. Por quê? Porque Labão ele era abençoado através do trabalho de Jacó. Sobre Jacó estava a bênção de Deus.
E então Labão não ia querer deixar ele ir tão facilmente. Por quê? Porque Labão entendeu que a vida dele prosperava por causa de Jacó. Então, enquanto Jacó estivesse com ele, ele continuaria prosperando. Por quê? A bênção estava em Jacó. Labão virou para Jacó e disse para Jacó assim, ó, determina o teu salário e eu te darei. Está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 28. Jacó virou para ele e disse assim, ó, então todos os animais malhados e salpicados, esses serão o meu salário. Só que a partir daí, o que aconteceu? Todas as cabras, todos os ovelhos começaram a parir animais malhados e salpicados, ao passo que, por causa disso, Labão ainda ficou revoltado. Por quê? Porque sobre a vida de Jacó estava a bênção de Deus. Então, aquilo que Jacó fazia era abençoado por Deus. Olha o que aconteceu. Deus mandou Jacó voltar para a casa dos seus pais. E como ele já prosperava ali naquele ofício que ele estava fazendo para Labão, causou inveja nos filhos de Labão. E os filhos de Labão disseram assim, ó, tomou este homem Jacó tudo que era do nosso pai. Do que era do nosso pai, ele fez toda essa glória. Olha o pensamento desses rapazes, né? Então, o que aconteceu? Jacó resolveu, então, o quê? Fugir. Jacó aproveitou o momento que Labão estava para o campo e resolveu, então, pegar toda a sua casa, todos os seus bens, toda a sua família e seguir em direção a Canaã. E aí, quando Labão ficou sabendo da fuga, Labão ficou furioso. Juntou ali seus serviçais, seus filhos e foi atrás de Jacó. Só que nesse inteirinho aí, até conseguir alcançar Jacó, a Bíblia diz que Deus fala com Labão em sonhos. E Deus fala para Labão não levantar a mão, não dizer coisa alguma contra Jacó, porque sobre a vida de Jacó estava a bênção de Deus. E aí, sobre a sua vida também está a bênção de Deus? Será que você também pode tocar em alguma coisa e ela ser abençoada em nome de Jesus? Claro que pode. É só você permanecer fiel, é só você permanecer firme na presença de Deus e Deus será contigo por onde você passar. Nessa ocasião, a história diz que Labão alcançou Jacó e a sua família. E quando ele alcança Jacó e a sua família, ele tem a conversa com Jacó ali e fala que Deus falou com ele para não encostar, falou com ele assim, ó, o Deus do seu pai falou para mim não te prejudicar, não te fazer mal algum. Só que, tem um detalhe, você levou um dos meus ídolos. Um dos meus ídolos? Sim, um dos meus ídolos. Por quê? Porque Labão era um idólatra. Ele tinha praticamente em sua casa uma fábrica de ídolos. E aí o que aconteceu? Jacó virou-se, ó, pode procurar, porque eu não peguei. Se tiver com alguém aqui, nós vamos matar essa pessoa. Essa pessoa vai pagar com a sua própria vida. E aí que vem o detalhe. Jacó servia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Então ele era o quê? Ele era monoteísta, ele acreditava em um único Deus. Mas Rebeca recebeu a herança do pai, porque Rebeca adorava vários deuses. E aí por adorar vários deuses, quem sabe ela ainda com aquele coração, naquela idolatria, pensou que ela precisava de um Deus para poder fazer com que a jornada dela com Jacó fosse abençoada. E aí o que acontece aqui? A gente vê que essa herança maldita de idolatria passa para os filhos. Da mesma forma, nós que somos cristãos precisamos abençoar os nossos filhos e fazer com que eles também sigam o caminho de Deus. Da mesma forma, as pessoas que não estão na presença de Deus acabam ensinando coisa errada e os filhos acabam seguindo o caminho errado. Mas ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele for grande, ele não se desvie dele. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Ó? Jacó despede-se de Labão, faz um trato de não agressão com ele ali e segue seu caminho. E aí, nesse inteirinho aqui, Jacó envia um presente para Esaú. Para poder o quê? Para poder Esaú não receber ele de maneira, digamos assim, prejudicial. Ele ainda temia pela sua vida. Então ele resolveu mandar um presente para aplacar a ira de Esaú. Mas só que ele não somente enviou o presente. O que ele fez? Ele pediu proteção a Deus. Pediu proteção a Deus para que o seu caminho fosse de paz. E aí a gente vai descobrir agora no tópico 3. Vamos lá. Tópico 3. Jacó no val de Jaboque. A angústia e o medo. Olha que interessante. O plano de Jacó. Qual foi o plano de Jacó? Dividir as suas esposas e os seus bens. Para poder o quê? O que ele pensava? Se, porventura, Esaú atacar um bando, o outro bando sairá ileso. Porque eu vou dividir os dois para poder a gente ficar em vantagem nessa situação.
Só que além dele pensar, ele ter esse cuidado com a família, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu proteger a sua família em oração. Ele dividiu as duas mulheres e os bens e mandou eles na frente, mas Jacó ficou atrás. E ele não ficou atrás por causa de medo nem nada, não. Ele ficou atrás para buscar a Deus em oração. E aí? Está orando pela sua família? Está orando pela sua casa? Coloque os seus filhos, coloque a sua casa, coloque a sua família na mão de Deus, porque é Deus quem vai te guardar, Deus quem vai te abençoar. Então o que aconteceu ali? Jacó fica para trás e ali no Val de Jaboque ele encontra com um anjo. E a história diz que ele começou a lutar com aquele anjo. E aquela luta durou a noite inteira. E olha que interessante, há situações que uma oração sincera basta para que Deus responda. Mas há situações que exigem o quê? Perseverança. É o que nós chamamos aí de lutar com Deus em oração. Foi o que aconteceu com Jacó. Não era um simples anjo, era o próprio Deus que estava ali com Jacó no Val de Jaboque. Então, quando ele tentava passar ali, ficava brigando com aquele anjo, virou para Deus e disse: não vou te deixar aí, enquanto tu não me abençoares. E ali naquele momento ali, o Senhor muda o nome de Jacó, muda a história de Jacó definitivamente, abençoa Jacó e fala para Jacó assim, ó: com Deus e com homens lutaste e prevaleceste. Então, a partir de agora, seu nome não será mais Jacó, enganador, mas será Israel, que significa príncipe de Deus. Então, olha que interessante. Nós observamos que esse encontro com Deus, Jacó não foi mais o mesmo. E todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, não podemos mais sair da maneira que entramos. Por quê? Porque nós somos o barro na mão do oleiro. Então Deus ele faz em nós e de nós aquilo que lhe apraz. Então quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos ser transformados, impactados, para poder sairmos diferentes da maneira com a qual nós entramos. Como é que fica a nossa conclusão? A nossa conclusão vai dizer assim, ó: o pior momento da sua vida foi quando ele enganou seu pai e seu irmão. E aí ocasionou com esse engano, com essa trapaça aí, o quê? Ocasionou que ele teve que fugir e foi trabalhar para o seu tio. Trabalhando para o seu tio, ele provou daquilo que ele semeou lá atrás. Ele enganou lá atrás e agora ele estava sendo enganado. Mas, quando ele decide retornar para sua casa, a história diz que ele tem um encontro com Deus no meio do caminho. E esse encontro com Deus mudou a sua história. Você que me ouve, eu não sei como que está a sua vida. Quem sabe você precisa ter um encontro com Deus também. Então, se Deus te encontrar no meio do caminho, somente receba dele a transformação para a sua vida. Aquilo que está no seu coração, aquilo que você deseja, não deixe escapar entre os dedos, não. Pelo contrário, esforce-se, busque a Deus, clame a Deus em oração e Deus te dará a vitória. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada e mudada em nome de Jesus. Continue seguindo a gente aí, ó. Semana que vem tem mais subsídios, tem mais vídeos de teologia, de vida cristã, os vídeos de oração também. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e vamos juntos porque teologia é show!